Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Para quem não me conhece, meu nome é Albino Alberto João, e mais conhecido aqui no YouTube como Albino Alberto 7. Então vamos assim hoje explorar nossa lição número 11, que tem como tema tribulações. De lembrar que ao longo deste trimestre nós estamos assim analisando o tema principal, crescendo em um relacionamento com Deus. Então vamos para o nosso verso para memorizar, que encontramos em Romanos capítulo 5, versos 3 até o verso 5, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o apóstolo Paulo, mandando assim a carta aos romanos, que eram cristãos que viviam lá em Roma, então ele traz aqui aquilo que é a sequência que todo cristão precisa aprender. Ou seja, ter assim, gloriar-se nas tribulações. Falar de tribulações é a mesma coisa que falar de perseguição ou também aflições. Então, a tribulação, ela produz perseverança, que é a firmeza, produz experiência, produz também a esperança. E a esperança é esta que é em Jesus Cristo. Certa vez, uma menina foi caminhando assim para sua casa e de repente uma chuva começou e uma tempestade também ao mesmo tempo. Ela foi correndo e é contado aí na história que em cada momento que batia um relâmpago, ela parava e depois, quando o relâmpago parava, então ela continuava o seu caminho. E então o pai, após assim a acolher, né, quando chegou em casa e com o cobertor, o pai havia olhado aquela cena, que a filha havia parado em certo momento quando parava assim o relâmpago, ou quando batia o relâmpago. Então, quando o pai dessa menina perguntou por que você parava em cada relâmpago que batia, então ela respondeu, olha, eu parava porque Deus estava a tirar uma foto minha. Então, interessante, né? Esta história que mostra realmente como é que nós reagimos quando vêm as tribulações, os problemas, as dificuldades em nossa vida. Será que nós temos crescido em relacionamento com Deus ou temos nos afastado? Então, essa é uma reflexão muito, mas muito interessante. E avançando com a nossa lição, nós também podemos encontrar Jesus com os seus discípulos no mar da Galileia, quando ele está avançando para uma outra margem. Isso é Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Nos é dito aí que Jesus falou para os seus discípulos para que eles pudessem passar para um outro lado da margem. E assim, a caminho do outro lado da margem, então, de repente, começou uma tempestade, o mar foi se levantando e houve também um grande vento. E na história é dito que os discípulos ficaram tão assustados, e a história diz que Jesus estava dormindo assim na popa, né, que era o lugar assim do leme, e os discípulos então foram dirigir-se a Jesus com uma pergunta: Senhor, não te importa que nós possamos perecer? Então a história diz que Jesus levantou, repreendeu o mar e o vento e fez duas perguntas, né, para os discípulos, dizendo: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E aí os discípulos ficaram se olhando um para o outro e perguntaram: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, essa história praticamente ilustra aquilo que é a nossa vida. A nossa lição intitulou aqui como As Tempestades da Vida. De vez em quando nós temos vários problemas que vão atingindo assim o nosso barco. Como diz o hino, Jesus é o nosso capitão. O barco da qual navego é este mundo sofredor. Exatamente, este mundo é um barco com muitas tempestades. E aí então a questão que fica é como é que nós reagimos diante das tempestades da vida? Então é necessário ter a certeza de Jesus Cristo como nosso capitão para que nós então tenhamos assim um descanso. Como diz Salmos capítulo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós temos que aprender a aquietar-se, a descansar no Senhor, para que assim o nosso barco, ou seja, a nossa vida, em meio às tempestades, tenhamos a certeza que Jesus está conosco e Ele é o capitão. E avançando ainda mais também para a nossa lição, e eu quero ler aqui com o amado irmão alguns textos. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 5, versos 21, e vamos ler aqui alguns versículos, né? Lucas, quer dizer, Lucas, capítulo 5, versos 21, nós lemos. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, ou seja, acabei falhando aqui o capítulo, versículo 21, exatamente isso. Então, e os escribas, ok? Deixa eu confirmar aqui, parece que estou fazendo uma confusão, exatamente. Então, é Marcos capítulo 5, versos 21 até o versos
34, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo sim, tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Então, nós encontramos aqui a história de Jairo, né, que era um dos principais da sinagoga, e também encontramos a história da mulher com fluxo de sangue que havia padecido assim por 12 anos. É uma história muito triste, né? 12 anos de doença. E é dito que essa mulher havia gastado várias coisas, ou seja, vários bens, para poder ser curado com os médicos, mas não ajudava em nada. E aí então, quando ela ouve falar de Jesus, praticamente então ela corre com toda a fé, com toda a força, e só diz que se tão somente eu tocar nas vestes de Cristo, eu sararei, eu serei curada. Então nós encontramos nesta história uma esperança para todos aqueles que neste momento talvez tenham uma ferida que precisam ser curados. Talvez seja uma ferida emocional, talvez seja uma ferida espiritual ou mesmo uma ferida física. Então não há nenhuma doença que Deus não possa assim curar. O que nós temos que aprender a fazer é com toda a fé tocar nas vestes de Jesus Cristo. E avançando ainda mais na nossa lição, encontramos um personagem muito importante na Bíblia, um homem de perseverança, um homem que é conhecido assim como um homem íntegro, reto e temente a Deus. Que estou falando aqui de Jó. Então Jó praticamente é um homem assim conhecido como um servo que obedeceu a Deus, não por motivos egoístas, não por bens materiais, mas sim como posso dizer, pelo respeito a Deus que ele tinha. Ele continuava firme, temendo a Deus. A nossa lição, ela é interessante, né? Ela faz uma pergunta dizendo como Jó respondeu, né? Como Jó respondeu, nesse caso em Jó capítulo 19, versículo 23 a 27 e 23, verso 8 até o verso 12. Então encontramos que Jó aqui reafirmou sua fé em Deus. Ele disse que ainda que eu mora, eu verei o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Então não importa. Lembrando que essas palavras Jó disse quando estava a passar assim por tribulações. Então ele diz: Eu sei que meu Redentor vive. Então não importa se venha dificuldades, problemas, seja lá qual for o tipo de situação que existir, certo é que Deus ele está conosco para poder nos ajudar. E então, avançando na nossa lição, encontramos também que no episódio da história de Cristo, depois que Cristo morreu, antes da ressurreição, 2 dos seus discípulos foram caminhando para um local, uma aldeia, chamado Emaús. E aí Jesus aparece no meio da conversa dele e assim acompanha a conversa dos 2 discípulos. Interessante é que os discípulos estavam muito, mas muito tristes e abatidos. E Jesus Cristo, em Lucas capítulo 24, versos 27, ele diz: Ó nécios, não convinha que o Cristo devia padecer e se cumprisse tudo que estava escrito no livro de Moisés e também no livro dos profetas? Então, o que realmente vemos aqui é que os discípulos perderam a esperança em Cristo, perderam a esperança nas profecias dos profetas passados que apontavam para aquilo que aconteceu e acabaram assim deixando-se abater. Tal também pode acontecer conosco. Quando nós paramos de olhar para as profecias bíblicas, e nelas é contida a esperança da volta de Cristo, então nós passamos a olhar para as dificuldades e nem percebemos que Cristo está ao nosso lado. Estamos andando com Ele, mas nem percebemos que é Ele. É por isso a história diz que Jesus abriu os olhos dele para que eles então pudessem perceber. É então que os discípulos disseram: mas não é quando ele falava que o nosso coração ardia? Quantas vezes nós reconhecemos a presença de Cristo em nós, caminhando em nossa vida? Às vezes, os problemas, as tempestades, elas nos deixam cego para percebermos a presença de Deus, a presença de Jesus e do Espírito Santo. Então precisamos olhar além dos problemas. Precisamos olhar além das dificuldades, para que nós possamos
estar ciente que o nosso Deus está conosco e Ele assim vai nos guardando. E exatamente finalizando aqui a nossa lição, olhe para Jesus. É o tema final desta lição. Olhe para Jesus. E conta-se aqui a história do sonho da nossa irmã Ellen G. White, em que ela assim estava em desespero em certo momento, e então ela teve aí praticamente um sonho em que ela foi assim levado para ver a Jesus Cristo. No meio do desespero veio o anjo perguntando: você quer ver a Jesus? Ele está aqui, venha comigo. Então ela foi, mas outros também estavam no caminho para ir ver a Jesus. Mas aconteceu que aqueles que estavam no caminho, com Ellen G. White nesse caso, muitos deles acabaram olhando para baixo e acabaram caindo. Mas Ellen G. White continuou firme e assim acabou vendo o rosto de Jesus. Só lendo uma parte da citação deste sonho, diz aqui: finalmente atingimos o último grau e paramos diante de uma porta. Ali meu guia me informou que eu devia deixar todas as coisas que havia trazido. Alegremente as depus. Então ele abriu a porta e mandou-me entrar. Em um instante me achei diante de Jesus. Não havia como irar quanto àquele belo semblante. Aquela expressão de benevolência e majestade não poderia pertencer a nenhum outro. Quando seu olhar pousou sobre mim, vi logo que ele estava familiarizado com todos os acontecimentos de minha vida e todos os meus íntimos pensamentos e sentimentos. Então o sonho termina aí dizendo: esse sonho me deu esperança e fé, e a beleza e simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar em minha alma. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, para dizer que quando nós olhamos para Cristo, então nós temos assim a esperança, nós temos a fé, nós temos assim uma firmeza em Jesus. Querido irmão, esta lição vem praticamente nos ensinar isso, que não importa as tribulações que passemos, porque até Jesus disse: bem-aventurados que são perseguidos por causa da fé, por causa do meu nome. E esses serão chamados filhos de Deus. E os seus nomes estão escritos no livro da vida. Quais são as suas tribulações hoje? Quais são as suas tempestades? Eu quero trazer aqui a mensagem de esperança de dizer que Cristo está consigo. Agora, o que você tem que aprender a fazer é olhar além dos problemas. Olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da fé. Continuemos firmes, olhando para Jesus, porque as tribulações não se comparam com a eternidade que nós teremos lá no lar celestial. Que Deus o abençoe. Este foi assim, o nosso resumo da lição. Se gostou, clica aí no seu like ou deixa o seu like. Se inscreve se inscreve no canal e também ativa as notificações. E até mais.